Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, de volta aqui nessa quarta-feira, para a gente trazer as novidades mais quentinhas aqui sobre o Fluminense, que está treinando, já está trabalhando novamente, mas jogo mesmo só daqui 11 dias contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E a situação qual é exatamente e do que precisa o Fluminense nos jogos que ainda lhe restam no Campeonato Brasileiro? Eu vou esmiuçar isso aqui para vocês e vou debater com vocês quais resultados o Fluminense precisa exatamente, qual desempenho precisa para se classificar, pelo menos fora do Z4, né, para chegar ao fim do campeonato livre daquele risco maldito, risco famigerado de cair para a segunda divisão. Ninguém está nem pensando mais nisso, né? Mas não dá para a gente esquecer tanto assim, porque o perigo ainda está por ali. O Fluminense saiu, mas não está livre da ameaça. Vamos falar também sobre os preparativos de jogadores que estão nos primeiros passos dentro do Fluminense, um deles que já até jogou e outro que acaba de chegar. Como é que eles estão treinando? Qual é a situação desse momento? Vou mostrar imagens para vocês e também falar sobre André, né? Novidades sobre os bônus que o Fluminense vai receber, como funcionam os bônus, né, na venda do André para o Wolverhampton, o que vai precisar fazer o André para que o Fluminense receba esses valores que foram colocados como metas, como bônus a serem atingidos. Conto para você a partir de agora, vem! Tapete Grená para você aqui comigo no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, somos aí 51 mil, tá de bobeira, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também e principalmente no like, né? Me ajuda aí, deixa o like se você curte o meu trabalho, é muitíssimo importante para mim e não custa nada para você. É de graça, é 0,800, tanto like quanto inscrição. Muito obrigado a todo mundo, tá, gente? Olha, galera, o Fluminense só volta a jogar semana que vem, né? No outro fim de semana, porque esse agora é data FIFA, é seleção brasileira jogando eliminatórias, as seleções em geral jogando as eliminatórias sul-americanas, para a gente falar só aqui do nosso continente. Mas como é que está a situação nesse momento, né? Antes que a gente se desacostume com o Campeonato Brasileiro, olha como é que ficou o Fluminense depois dessa última rodada, em que acabou vencendo o São Paulo no Maracanã. E está aqui, ó, 16º colocado, 27 pontos em 24 jogos. Então, tem só 24 jogos, tem um jogo a menos do que alguns times, porque teve um jogo adiado contra o Atlético Paranaense, e 27 pontos. Corinthians, com um jogo a mais do que o Fluminense, tem 2 pontos a menos. É o primeiro dentro do Z4. Então, isso dá um pouquinho mais do que essa folga, do que esse respiro de 2 pontos aqui de diferença, porque além desses 2 pontos, o Fluminense tem um jogo a menos, né? Acho que é fácil entender. O Vitória também tem um jogo a mais que o Fluminense e 5 pontos a menos. Então, está mais ainda tranquilo em relação ao Vitória. O Cuiabá, esse tem um jogo a menos que o Fluminense, mas tem 21 pontos. Então, mesmo que ele vença esse jogo a menos aí, ele chega a 24 pontos, 3 a menos que o Fluminense. O Atlético Goianiense está lá atrás, também já com 25 jogos, um a mais do que o Fluminense e 18 pontos apenas. Não dá nem para pensar, mas no Atlético Goianiense, eu acho que saiu das cogitações de preocupação dos tricolores pensar neles. E aí você vai pensar, bom, quantos jogos precisa vencer o Fluminense, né? Ou quantos pontos precisa fazer até o fim do campeonato, para que ele, de fato, se livre de qualquer risco de rebaixamento. Faltam, como você viu aí, o Fluminense tem 24 jogos, faltam 14 jogos a ser cumpridos pelo tricolor, né? E aí, ó, tem esse estudo aqui, esse levantamento, eu vou botar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Tá aí a matéria no Netflu. O Fluminense precisa de 6 vitórias para evitar rebaixamento. 6 em 14 jogos. Confira os próximos jogos. Então, na conta do Netflix, são 6 vitórias em 14 jogos, podendo perder 8 e vencer 6. Será que é isso mesmo? Se vencer 6 jogos, ele faz mais 18 pontos. Chegaria a 45, né, que é o chamado número mágico e totalmente seguro para não cair. Então, o time ainda está na 16ª posição, já respirou bem. O Flu precisa de 6 vitórias, 18 pontos para chegar na marca de 45. Essa seria a meta do time de Guerreiros para escapar de vez da zona da degola. Confira abaixo a sequência da equipe do Mano Menezes. Os jogos que faltam, gente, tem o do Atlético Paranaense, que não está aqui nessa relação, ainda a ser marcado. Esse jogo é no Rio. O jogo foi adiado com o Atlético Paranaense, é no Rio de Janeiro. Então tem o Atlético Paranaense no Rio, Juventude fora, que é o próximo jogo. Acho que esses dois dá para ganhar, tá? Já começa aí nesses dois aí. Botafogo no Maracanã, parada duríssima, Fluminense é mandante, mas né, é o Botafogo
poderoso desse Brasileirão, lutando por título. Atlético Goianiense fora, Atlético Goianiense já está meio mais para lá do que para cá. Eu acho que eles ainda estão lutando, eles estão vivos ainda, estão respirando. Pode ser difícil, mas daqui a 2, 3 rodadas, pode ser que eles estejam um pouquinho mais desanimados. Cruzeiro em casa, Cruzeiro no Rio de Janeiro. Flamengo, Rio de Janeiro. Né? Então, difícil também contra o Flamengo, mas é clássico no Maracanã. Vitória fora, adversário direto, mas o Vitória também já está começando a se arrastar. Não sei se vai chegar muito animado nessa partida com o Fluminense. Grêmio, Rio de Janeiro. Internacional em Porto Alegre. Fortaleza em casa. Fortaleza fortíssimo, seja lá, seja cá. Criciúma em casa. Atlético Paranaense, que o Fluminense ainda vai jogar em casa, vai jogar também fora, como a gente está vendo aí. Cuiabá em casa, Cuiabá talvez já rebaixado aqui a essa altura, e o Palmeiras fora, e o que eu espero é que o Fluminense chegue a essa última rodada com o Palmeiras fora, sem estar precisando pontuar, né, gente? Ninguém quer chegar para enfrentar o Palmeiras na última rodada, no Allianz Parque, precisando pontuar. Gente, sinceramente, eu acho que não precisa dessas 6 vitórias, não. Eu acho que se o Fluminense fizer aí, em vez desses 18 pontos, fizer uns 16, já vai se salvar. Eu estava olhando as projeções matemáticas, 45 é menos de 1% de chance de cair. Né? Mas 44% é papo assim de 3% de chance de cair. E 43% também é uma chance de 12%. Então, com 43, deve se assegurar, né? Andando um pouquinho mais para frente do campeonato, daqui a pouco 43 vai se tornar um número mais seguro, e o 44 nem se fala. Então, o Fluminense, a meu ver, precisa de 5 vitórias e 2 empates em 14 jogos que faltam. Pode perder 7, vencer 5 e empatar 2. Se fizer isso, chega a 44 pontos e vai se salvar. Isso quer saber? Vai conseguir isso com alguma tranquilidade pelos jogos que a gente está vendo, né? Se você olhasse isso e afirmasse isso 3, 4 semanas atrás, era muito difícil conseguir afirmar com tranquilidade. Hoje, com o que o Fluminense está conseguindo produzir, que não é nada especial, espetacular, mas com o que a gente tem visto, dá para estar um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante, e com o Maracanã cheio, difícil o Fluminense não vencer determinados adversários. Ainda mais nessa pressão, precisando dos resultados e com a chegada dos reforços. O Fluminense vai se classificar, e o meu palpite, eu acho que vai se classificar, vai se salvar, e o meu palpite vai passar dos 50 pontos. Acho que vai fazer uns 52 pontos. Meu palpite aí de pontuação entre 51 e 53, fico com 52. Anota aí, no fim do campeonato você me cobra para a gente ver se eu acertei, se eu passei muito longe disso. Tá bom? Qual é o seu palpite? Bota aqui nos comentários quantos pontos você acha que o Fluminense vai fazer até o fim do campeonato. Galera, vamos falar agora sobre o time, né? Estávamos falando aqui sobre pontuação, então vamos falar sobre o time. Aliás, antes de falar do time, deixa eu mostrar para vocês sobre a venda do André, tá? Antes de eu mostrar alguma coisa aqui que eu tenho legal sobre o time, porque o portal Trivela revelou aqui na reportagem do Caio Blois como funciona o bônus que o Fluminense vai receber pela venda do André, tá? Então, matéria aí do meu colega do Caio Blois, tá aí o André, vendido recentemente, nos últimos dias da janela, ao Wolverhampton, na Inglaterra, e a gente já sabia que tinha sido por 22 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros de bônus por metas alcançadas. Mas ninguém sabia quais eram esses bônus. Muitas vezes, tem que ganhar 5 Champions seguidas, ele tem que fazer 4 gols de bicicleta no mesmo jogo. Aí é quase sempre muito difícil, né? Brincadeiras à parte, são muitas vezes metas difíceis de serem alcançadas. Mas o Caio Blois revela aqui na matéria que a seguinte meta, né? Os bônus serão pagos mediante as seguintes metas. O Wolverhampton ofereceu pagar 3 milhões em 3 parcelas, 3 milhões de euros, né? Sempre ao fim de cada temporada europeia, ou seja, 3 temporadas europeias, as próximas, já começou essa de agora. No fim da temporada, o Wolverhampton paga ao Fluminense 1 milhão de euros como bônus, como meta alcançada, na hipótese do André estar em pelo menos 70% dos jogos. E aí você quer dizer o quê? 70%, se ele for para o jogo, ficar no banco ou jogar. Eu conversei agora há pouco com o Caio Blois e ele me especificou. E lá o que eu apurei é o seguinte, se ele jogar nesses 70% dos jogos. Não precisa ser titular, pode entrar faltando 5 minutos. Se ele entrar em campo num jogo, faltando 2 minutos, ou faltando 20, ou faltando 40, tanto faz. Ele esteve em campo. Então, segundo essa apuração, ele estando em 70% dos jogos do Wolverhampton, estando em campo, pelo menos numa pequena parte do jogo, já conta como jogo jogado. Estando em 70% dos jogos, o Fluminense cumpre a meta, né, de receber 1 milhão de euros ao fim de cada temporada. Uma temporada agora ao fim de 2025, daqui a um ano, a segunda ao fim de 2026 e a terceira ao fim de 2027. Então tem 3 milhões de euros aí na mesa, né,
para serem recebidos, caso o André cumpra essa meta aí. Aqui tem uma coisinha a mais aqui na matéria dele, que o Fulham foi o primeiro clube da Inglaterra a procurar o André. O Fulham, né, que tinha entrado em negociação com o Fluminense. As sondagens tinham começado em 2022 e viraram proposta em 2023, mas os valores nunca chegaram ao que o tricolor desejava. A melhor proposta foi esse ano. O time do sul de Londres ofereceu 25 milhões de euros, também sendo 3 em bônus. Mais ou menos exatamente o que fez agora o Wolverhampton, né? Só que com a diferença de que 10 milhões de euros já seriam pagos na primeira parcela em agosto de 2023. E aí o Caio explica que, embora tenha sido fechado no mesmo valor, né, sendo 22 milhões de euros e com 3 de bônus agora, o Fluminense dessa vez não recebeu na primeira parcela 10 milhões de euros, como era a ideia do Fulham, como eles tinham oferecido. Aí o Fluminense teve que fechar o negócio já no fim da janela, acabou aceitando o pagamento em parcelas de 4 milhões e meio de euros. E a primeira já foi paga. Então, o que teve à vista pelo André foi 4 milhões e meio de euros e haverá mais 4 parcelas de 4 milhões e meio. Uma vai ter que ser de 4 milhões, né? Porque para completar 22 milhões não pode ser 5 de 4,5. Então são certamente 4 de 4 milhões e meio, que dá 18 milhões, e mais uma parcela de 4 milhões para fechar os 22 milhões de euros fixos, além dessa meta aí de 1 milhão de euros por mês, por ano, caso o André participe de 70% dos jogos do Wolverhampton. Aí sim, claro que é uma meta perfeitamente realizável, né? Se o André se encaixar, se o André vingar por lá, ele deve participar sim até de mais de 70%. Se virar titular, nem se fala, né? Aí ele vai participar de mais de 90% dos jogos, com toda certeza. Aliás, a gente falar em participar dos jogos, Facundo Bernal foi titular já contra o São Paulo, né? Ainda há um questionamento, ainda há dúvida sobre se o cara é bom, se não é, se é tudo aquilo que a gente esperava. Deixa eu mostrar para vocês, né, um cartão de visita que o Fluminense mostrou numa postagem de hoje, do Bernal impressionando nas finalizações, né? Aproveitando uma pausa de 2 semanas sem jogos, o Fluminense segue trabalhando no CT e o Bernal impressionou com as finalizações durante o treino dessa quarta-feira. O Tricolor compartilhou alguns lances nas redes sociais. Estou aproveitando aqui o Netflix, que está mostrando aqui o vídeo, porque eu já estou sem Twitter, né? Os caras estão postando no Instagram e na Threads e não sei aonde. Eu não pretendo ir para nenhuma outra rede social, né? Já tenho Instagram e tinha o Twitter. Eu estou esperando o Twitter voltar, né? Por enquanto vou aproveitar, vou pegar carona aqui na postagem do Netflix. Olha o Bernal finalizando, gente. É ruim, posição no corpo. Perfeito! Vai embora, caralho. É isso. Não. Sim, já pode. Já pode sair. O Cauã não tá gostando, não. Gabriel! É ruim, posição no corpo. Vendo de novo um pouquinho. Tudo no ângulo, cara. O ruim é que os adversários vão ver esse vídeo aí dele finalizando e já sabem onde ele vai chutar sempre. Ele sempre chuta no mesmo lugar, ó. Sim, já pode. Pode sair, vamos. Então tá bonito, galera. E é algo que eu tenho sempre pedido, né? Eu acho que falta aos jogadores do Fluminense não apenas a gente ver gol de centroavante, de atacante ou de zagueiro de cabeça. Eu sinto falta de gols dos volantes do Fluminense, de finalizações bem feitas por volantes, por laterais, né, por jogadores que não são exatamente especialistas em fazer gol. Mas jogador de futebol, se está jogando num time grande, é um dos 11, tem que saber chutar em gol, né? Então, eu gostei muito de ver esse vídeo aí do Bernal se preparando, treinando finalizações, treinando chutes a gol, porque é o elemento surpresa ainda por cima, né? O time adversário marca muito os atacantes e acaba deixando, às vezes, com espaço, soltos, sem muita atenção, jogadores que não são esperados como finalizadores. Então, o Fluminense precisa ter pelo menos alguns jogadores desses chamados não especialistas que sejam bons finalizadores. Tomara que seja o caso do Bernal, como ele mostrou aí nesses chutes bonitos, né? Só que tudo ali no mesmo lugar, né? Que os adversários não estejam vendo esse vídeo aí do Fluminense. Ele chuta tudo ali no ângulo direito do goleiro. Galera, e tem mais, tá? Esse cara aqui, ó, o Gabriel Fuentes, como a gente sabe, chegou ao Rio de Janeiro no começo da semana, né, e já teve mais um dia de trabalho no CT Carlos Castilho, e também o Fluminense acompanhou um pouquinho do dia dele, né? Um jogador que está se adaptando, já deu entrevista ontem, chega para ser lateral esquerdo, não vai poder jogar a Libertadores, porque já jogou as oitavas pelo Júnior Barranquilla, mas tem imagens dele treinando hoje no CT, olha aí. Pode virar. Vai. 6, 4, 5, 3,
tem intimidade, né? Parece ter intimidade, tá ali motivado, tá no meio da galera. Enfim, vamos torcer para que ele seja uma solução, pelo menos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não tem Diogo Barbosa, vai demorar algumas semanas ainda para tê-lo, né, depois da cirurgia. Marcelo já voltou, mas não tem saído tão bem como lateral, principalmente na questão da marcação. Hoje ele é muito mais um meia, né, que tem menos funções de marcação do que lateral. E Esquerdinha, por enquanto, infelizmente, mostrou que não está pronto, que não está maduro, então vai ter que ter uma opção aí, né? O Guga se mostrou um jogador muito útil como lateral esquerdo improvisado nas últimas partidas. O Guga se conectou com a galera, né, gente? O Guga tem feito partidas muito boas, mas não dá para contar só com um jogador que não é da posição, né, para o restante da temporada toda, e para o restante todo da temporada e para o ano que vem também. Então, a chegada do Fuentes, embora ele não possa jogar essa Libertadores, ele vai estar ano que vem também no Fluminense. Tomara que seja um desses caras que vingue, né? Mais um colombiano, que assim como o Arias demorou a se adaptar um pouquinho no primeiro ano dele, mas no ano seguinte já estava voando. Né? Boa sorte, sucesso para o Fuentes. Você está otimista? Não está com o Fuentes, com o Bernal? Bernal, quero ver mais, tá? Eu espero mais do Bernal por enquanto. Gostei de ver ele finalizando, mas em relação ao que ele jogou até agora, sinceramente, eu ainda quero que ele me convença. Tá? Ainda acho ele muito tímido, está um pouquinho fora de rotação, precisando de um pouquinho mais de intensidade, talvez se adaptar realmente à sua nova realidade, ao seu novo cenário, que deve ser bastante diferente do cenário que ele tinha lá no futebol colombiano também, né? Não, o Bernal não, o Bernal do futebol uruguaio. É tanto gringo que chegou no Fluminense nessa janela, que a gente até mistura, a gente até confunde. O Bernal é uruguaio. Então tomara que ele se encontre a rotação certa para a gente, pelo menos, não precisa nem jogar o que jogava o André, mas para não ser algo tão diferente do que a galera se acostumou a ver nos pés do André, que agora está lá no Wolverhampton. Tá bom, gente? Tá otimista com esses caras e com a saída da zona do rebaixamento? Pontuação que eu mostrei aqui, bota a tua opinião. A gente se vê amanhã. Larga o like, se inscreve no canal. Valeu, galera. Um abraço.